Vai. Nosso objetivo é fazer vocês pensarem. Exemplo, o que é o Sistema Tributário Nacional? O Sistema Tributário Nacional é um conjunto de normas relativo às bases constitucionais da tributação. Então ele é um cosmos de normas criada por um poder legal racional. Por isso que eu tenho na Constituição, a partir do artigo 145 a 162, eu tenho esse conjunto de normas, porque a Constituição, ela possui força normativa, não é? Como a Constituição, ela tem o quê? Ela é a norma fundamental. Veja bem, se eu examinar esse sistema com mais detalhes, o que eu vou encontrar? Tá certo? Eu vou encontrar, pessoal, as limitações ao poder de tributar. Tá certo? Então, essas limitações ao poder de tributar, eu vou subdividir aqui em duas coisas. A primeira delas são os princípios constitucionais da tributação. E a segunda coisa que eu vou colocar aqui são as imunidades. Tá certo? Nas limitações ao poder de tributar, eu tenho os princípios constitucionais da tributação, como o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da noventena, não é? São exemplos de princípios, não é? Os princípios expressos, que são os princípios que estão gravados no texto da Constituição. E se eu falar nas imunidades, eu vou encontrar a imunidade de tempo, ou imunidade religiosa, que é a imunidade com relação aos impostos, né? As imunidades dos partidos políticos, as imunidades, além dos partidos políticos, além da imunidade dos templos, a imunidade dos entes. Quais são os entes? Os entes não cobram impostos uns dos outros, por conta da imunidade. Quem são os entes? Os entes federativos: União, Estado, Distrito Federal, município, que não cobram imposto um do outro. Tá certo? Mas além das limitações ao poder de tributar, eu tenho ainda a carta de competência. Então, a competência tributária, ela está dividida entre os entes. Então, eu tenho tributos de competência da União, tributos de competência dos municípios, tributos da competência dos estados e Distrito Federal. E eu ainda tenho, não é, competência residual da União, competência extraordinária da União
competência comum dos estados, dos municípios, da União e do Distrito Federal, e a competência cumulativa do ente chamado de União. Vamos averiguar essas competências para vocês verem bem claro. As competências da União com relação aos impostos está no artigo 153. Compete à União cobrar, instituir, fiscalizar importação, exportação, a renda e proventos, produtos industrializados, operação de crédito, câmbio e seguro, o relativo a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas. Os impostos da competência dos estados e do Distrito Federal são eles: transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, situado no inciso 1º do artigo 155. Inciso 2. Operação relativa à circulação de mercadorias sobre prestações de serviço, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e ainda que as operações e as prestações se iniciarem no exterior. Inciso 3 do 155, propriedade de veículos automotores. No artigo 156, dos impostos dos municípios, compete aos municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, no inciso 1º. No inciso 2, transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis. Inciso 3, serviços de qualquer natureza. Então, repetindo, no sistema tributário eu encontro as competências, é uma forma de carta de competência, as imunidades, os princípios. Além das imunidades e dos princípios, por último, nós vamos ter a repartição das receitas. Quando eu estou falando em repartição de receita, eu estou dizendo que se o Estado é uma federação, então todos têm que ter um pedaço do bolo, tá certo? O bolo dessa tributação, que ela é dividida entre União, Estados, Distrito Federal e município. Então, isso será possível através da repartição da receita. Agora, quando a gente discute os princípios, a primeira coisa que vem à mente é o quê? A primeira coisa que vem à mente é o princípio da legalidade. Tá certo? Por que princípio da legalidade? Porque só quem pode criar tributo é a lei. Tá certo? E isso está muito claro
no texto da Constituição, no artigo 150 da Constituição. Lá no artigo 150 da Constituição, eu me deparo com o princípio da legalidade. Por quê? Porque ele diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, exigiu aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Qual é o tipo de lei que ele está pedindo aqui? Olhe que ele calou a boca. Ele disse só, sem lei que o estabeleça. Então, a lei aqui é ordinária. Não é fácil? Agora, cuidado com um detalhe. A Constituição, na carta aqui sobre o sistema tributário, ela vai pedir muito lei complementar. Está claro isso? Aonde ela está pedindo tanto lei complementar? Vou dar um exemplo. No artigo 148, ela está pedindo lei complementar para instituir os empréstimos compulsórios. Então, quem é que institui empréstimo compulsório? Quem cria o empréstimo compulsório? Obedecendo o princípio da legalidade, eu tenho lá no artigo 148 o pedido de lei complementar para os empréstimos compulsórios. Outro exemplo. Através de lei complementar, a instituição dos empréstimos compulsórios, a Constituição também pediu, lá no artigo 146, lei complementar, para dispor sobre conflitos de competência tributária, em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, regular as limitações ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Pessoal, essa lei complementar aqui, tá certo? Ela vem dizer o que é tributo, o que é fato gerador, o que é sujeito ativo, o que é sujeito passivo, o que é obrigação principal, obrigação tributária, a obrigação principal, a obrigação secundária, o que é o lançamento, os tipos de lançamento, quando o lançamento é por declaração, quando o lançamento é por homologação, tá certo? Todos os tipos de lançamento estão também na lei. O lançamento por homologação, o lançamento de ofício, o lançamento por declaração. E ainda a mesma lei vai tratar do crédito
tributário, da suspensão do crédito tributário, da extinção do crédito tributário. Tá bom assim? Então, essa lei é uma lei complementar. Vejam bem, mas o nosso Congresso Nacional, ele ainda não elaborou essa lei que a Constituição pede. Qual a saída para resolver um problema como esse? É que o Código Tributário Nacional foi mais uma vez recepcionado. Dessa vez, ele foi recepcionado com o status de lei complementar federal. Ele nasceu sendo lei ordinária e hoje ele é recepcionado com o status de lei complementar. Um outro pedido de lei complementar na nossa Constituição é exatamente no caso do imposto sobre as grandes fortunas. Então, no imposto sobre as grandes fortunas, está pedindo que seja feita uma lei complementar federal. Então, vejam como no campo do direito tributário há um pedido constante dentro do sistema tributário de lei complementar. Tanto lei complementar para resolver conflito de competência tributária entre os entes e regular, delimitar todos esses assuntos, desde o conceito de tributo, de fato gerador, o conceito de obrigação principal, acessória, sujeito ativo, sujeito passivo, na suspensão do crédito tributário, fica muito claro ainda, né? A questão do princípio da legalidade no pedido da própria lei complementar. Lembrando que o Código Tributário Nacional, no artigo 97, ele expressa o princípio, não é, da estrita legalidade. Tá certo? Enquanto a Constituição, lá no 150, está pedindo o princípio da legalidade, lá no CTN está muito claro para ser interpretado o princípio da estrita legalidade. Ok?